obrigado porque o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia dura para sempre. A minha oração aqui é a mesma que eu faço sempre que eu vou pregar, Senhor. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que o Senhor quer e aquilo que a gente precisa ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, vocês que estão com a gente todas as quintas, vocês já sabem que a gente tem feito uma temática sobre mexa-se. E essa temática tem muito a ver com o fato de nós não estarmos ou não permanecermos estagnados, parados em algo que de repente possa estar nos travando. Então a ideia dessa temática nesse mês é fazer com que a gente de fato permaneça em movimento. Porque toda vez que a gente permanece em movimento, a gente permanece avançando. Sabe andar de bicicleta? Tem gente que consegue se equilibrar em bicicleta parada. Mas na grande maioria das vezes, quem fica parado em cima de uma bicicleta, cai. Se desequilibra. Então a ideia é estarmos sempre em movimento. Falar sobre Neemias é muito fácil, porque é um personagem conhecido. Agora, talvez vocês não se lembrem disso, mas Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias, ele já nasceu no período do exílio. Ele nasce babilônico. Apesar de ser judeu de herança, ele é babilônico de nascença, de nacionalidade. Só que mesmo tendo nascido longe de Israel, longe do templo, tendo crescido longe dos costumes judaicos, quando ele ouve dizer que os muros de Jerusalém estavam destruídos, Neemias tem uma atitude que talvez a maioria de nós não tivesse. Ou seja, mesmo crescendo cativo em uma terra estranha, mesmo tendo alcançado uma posição de destaque na corte do rei Artaxerxes, mesmo tendo se tornado o copeiro-chefe do rei, aquele que lhe servia vinho na mão, que servia os alimentos na mão, aquele que provava a comida do rei para saber se realmente estava boa, mesmo tendo alcançado tudo isso de status, de conquista profissional e pessoal, vivendo num palácio, com todo conforto, cercado de riquezas, sem nenhum tipo de preocupação, quando ele ouve falar que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele não consegue esconder o desconforto com a notícia. Eu não sei se você já recebeu alguma notícia durante o teu dia ou de manhã, não sei, e que essa notícia te perseguiu ao longo do dia. Sabe, e você não conseguia trabalhar bem, você não conseguia fazer nada tranquilo. Você dava uma risada aqui, outra acolá, e aí de repente a notícia vinha na tua cabeça de novo, e o teu semblante caía novamente. Eu imagino que Neemias tivesse ficado assim.
algum viajante de Jerusalém falou para ele: Neemias, os muros de Jerusalém estão destruídos, os portões estão queimados, não tem nada, pedra sobre pedra, não tem. Essa notícia deve ter permeado o coração de Neemias durante alguns dias. E no dia específico de servir o rei, a percepção do rei é notável. Neemias vai servir o vinho para o rei. Eu fico pensando, gente, eu não sei se vocês têm esses pensamentos com a Bíblia quando vocês leem, mas assim, é um rei, sim ou não? Sim ou não? É um rei. É, em teoria, o homem mais poderoso do seu tempo, porque a Babilônia era um grande império. Você acha que alguém com esse porte social se preocuparia em notar a diferença no semblante de um de seus servos? Até nisso eu acho que é Deus cuidando, sabe, do seu povo, mesmo estando longe. Porque o rei, ele não tinha nenhuma obrigação e nenhuma, de certa forma, ética em notar que o semblante do seu servo estava caído, estava diferente dos outros dias. Então, assim, a gente consegue perceber que Deus vem cuidando do seu povo nos detalhes. A notícia de Jerusalém destruída, ou dos muros destruídos, abate o coração de Neemias. Neemias vai servir o vinho para o rei com um rosto abatido. O rei percebe o seu rosto abatido. Neemias, o que é que você tem? Senhor, como que eu não ficaria triste se aonde os meus pais estão enterrados, os meus antepassados estão enterrados, está tudo destruído. A Bíblia diz que Neemias chorou, jejuou, orou por alguns dias, pediu permissão ao rei, o rei concede permissão. Ele vai para Jerusalém com algumas cartas, pega material e parte para a reconstrução dos muros. A missão é essa, é voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Quando ele chega em Jerusalém, o cenário que ele encontra é ainda pior do que aquele que ele tinha ouvido. Então ele dá algumas voltas na cidade, vê realmente as portas queimadas, os muros destruídos, o povo desanimado por completo. Ninguém queria fazer nada. Rodeando a cidade, ele reúne um povo e diz assim: ei, vamos, ânimo, a gente precisa reconstruir o muro. Neemias começa então a liderar uma revolução, e um monte de homem com serviço braçal, tinha pedreiro, tinha ajudante. Você pega uma pedra, aquele segura a massa, e assim vai. E ele liderando a reconstrução de um muro, de um projeto que não parecia simples, e talvez não era mesmo. A estratégia de Neemias, Wilson, era simples. Onde você mora? Eu moro aqui, Neemias. Então você reconstrói esse ponto do muro até o ponto da próxima família. Aonde você mora, Du? Eu moro aqui. Você reconstrói daqui até a próxima família. Sabe por que é isso? Porque ninguém iria construir de qualquer jeito um muro que protege a sua casa. Então ele não coloca um qualquer para reconstruir o muro próximo da casa, ele coloca a própria família. Seguindo essa estratégia, surgiram alguns inimigos diante da evolução da obra, que tentaram
ameaçar, impedir, intimidar. Ouça esse versículo aqui, ó. Neemias capítulo 4, versículo 1. Quando Sambalate ouviu e soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Isso aqui é alguém que vê alguém trabalhando e fazendo algo, e ao invés de ter uma palavra de ânimo e de ajuda, prefere mais criticar e tentar impedir. Depois desse episódio, Neemias estava quase finalizando a construção do muro, quando ele recebeu uma mensagem de Sambalate e Tobias. E a mensagem era bem essa, Neemias capítulo 6, versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas dos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta. Olha a resposta de Neemias para os inimigos do seu projeto: estou numa grande obra e não posso parar. Por que parar a obra e encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Agora, o que a gente pode aprender com Neemias para fazer sentido para nós amanhã, no nosso dia a dia? Se tem algo que me chama a atenção no texto, é que Neemias, no começo dele, chora. Gente, Neemias estava no palácio, tinha tudo do bom e do melhor, o rei era o seu guardião e protetor, ele não tinha falta de nada, mas ao saber de uma notícia que o perturba, ele chora. O choro de Neemias é legítimo, o choro de Neemias é humano, é a reação natural quando a gente recebe alguma notícia triste. É a reação natural quando nós nos vemos diante de uma situação de caos e de tristeza. O choro é a reação natural do humano quando a tristeza já não cabe mais dentro de si. Agora, a mensagem de Neemias e aquilo que ele ensina para nós de maneira poderosa é a seguinte: o choro, ele pode até acontecer, mas a ação precisa nascer pela manhã. Você pode chorar no momento de dor e de tristeza, você pode sofrer no momento que você recebe uma notícia ruim, mas esse choro não pode durar a vida toda. Esse choro, ele precisa acabar em um momento, porque você precisa se mexer e fazer algo que esse choro está te produzindo. Há momentos na nossa vida que a gente é abatido por algumas notícias ruins. Sabe, tem momentos na nossa vida que alguns muros estão caídos ao chão. A família está em crise, o casamento às vezes está por um fio, a saúde está ameaçada, o trabalho está perdido,
Nessas horas, algumas lágrimas podem até cair, o choro pode até acontecer, mas Deus está dizendo para nós hoje o seguinte: chore, se é tempo de você chorar, então chore, mas saiba de uma coisa: depois que a última lágrima rolar, levanta, mexa-se e avance. Vocês vão deixar o pastor bater palma sozinho? Talvez você está nesse momento de olhar ao redor da tua cidade e ver muros caídos, portas destruídas, e você chora em cima dos escombros. Mas guarda uma coisa no teu coração hoje: lágrimas não reconstroem muros, movimento sim. Lágrimas não reconstroem muros, o movimento sim. Neemias era perseguido, Neemias era difamado, Neemias era ameaçado, Neemias era caluniado, mas ainda assim ele manteve o foco naquilo que ele precisava fazer. Eu tenho uma grande obra e eu não posso parar. O meu foco não está naquilo que falam de mim, está naquilo que Deus gerou no meu coração de fazer. Ei, hoje, nessa noite, é tempo da gente se mexer um pouco mais, sair da nossa zona de conforto, é tempo de agir mais, é tempo de declarar assim como Neemias: estou numa grande obra e eu não vou parar. Ei, eu estou construindo um muro que vai proteger a minha família e eu não vou parar. Eu estou numa obra pela minha casa, eu não vou parar. Eu estou numa obra pela minha vida financeira, eu não vou parar. Eu estou numa obra pela libertação da minha família, eu não vou parar. Eu estou numa grande obra para que os meus filhos, as minhas filhas sejam salvos e libertos, eu não vou parar. Não importa o que o diabo faça, eu vou cumprir aquilo que Deus determinou para que eu faça. Neemias entendeu uma coisa valiosa que a gente precisa entender também: se nós pararmos, a obra não avança. Mas se nós continuarmos avançando, Deus dará vitória. Guarda isso no teu coração. Eu não sei se você está num templo, que você está num palácio, todo bonito, cheiroso, chique. Eu não sei se você está num tempo que você recebeu uma notícia que tem afligido a tua alma. Eu não sei se você está no tempo de estar rodeando a tua cidade e vendo os escombros. Só você sabe o que você tem vivido, mas de uma coisa é certa: Deus está nos movendo hoje para reconstruir os muros que foram destruídos e derrubados. Neemias então reconstrói e completa toda a reconstrução do muro de Jerusalém, em volta da cidade, em apenas 52 dias. 52 dias de trabalho. Aqueles que tentaram pará-lo ficaram envergonhados. E é assim que é com aqueles que confiam no Senhor. As pessoas às vezes tentam nos desanimar, as situações às vezes vêm para travar a nossa caminhada. Acontecem algumas coisas que nos tiram do eixo, mas Deus está na direção de tudo e está nos dando a ordem: avança.
Não é momento de você ficar parado, não é momento de você ficar chorando. Já passou. O tempo do choro já passou. É hora de você se levantar, agir e avançar. O que Deus nos chama a declarar hoje é a mesma mensagem poderosa de Neemias. Levante as suas mãos e repita comigo assim: estamos numa grande obra e não vamos parar. Fica de pé no teu lugar, com os teus olhos fechados e com as tuas mãos levantadas, e você vai declarar de maneira profética para a tua casa, para a tua família, para a tua vida inteira: estamos numa grande obra e não vamos parar. É isso. Deus é poderoso para fazer com que você avance. A construção ou a reconstrução da tua família, do teu ministério, da tua casa, das tuas finanças, de tudo aquilo que você viu e de repente está desmoronando, só depende do quanto nós vamos agir. Sanbalates e Tobias vão se levantar para tentar nos desanimar. Pessoas vão se levantar para dizer que a gente não vai conseguir, que a gente não pode, que a gente não tem força, que Deus nos abandonou, mas a palavra de Deus nos garante: Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Feche os seus olhos por um momento, vai. Que essa canção de agora seja a tua oração nessa noite. E te encoraje a se mexer e avançar para aquilo que Deus já preparou para você.